Usa o teu filho essa noite para trazer a mensagem que o Senhor ministrou no coração dele, Pai. Que ele seja um canal de Deus para a tua igreja que está aqui presente e para aqueles que estão em casa também acompanhando esse culto, em nome de Jesus. Amém. Deus te use. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando com sua graça e com suas misericórdias. Obrigado aos irmãos que estão congregando conosco nesta noite. Que Deus abra o nosso coração, abra o nosso entendimento. Os irmãos que estão pelas redes sociais também, que Deus abra os nossos entendimentos. A palavra de Deus nunca volta vazia. A mensagem desta noite, o Senhor colocou no meu coração, é uma necessidade da igreja. Então fique atento do que Deus vai falar nesta noite com cada um de nós. O tema é congregar, mas eu quero iniciar a palavra de hoje com uma pergunta. Uma pergunta a cada um dos irmãos presentes e a cada um dos irmãos que está nos ouvindo. Você tem um porto seguro? Você tem alguém que você confia, uma pessoa, um amigo, um pastor, um parente, esposa, nos momentos mais difíceis da tua vida, você corre até aquela pessoa? Com certeza, a maioria de nós temos um porto seguro. Uma pessoa que é aquela que nos ouve quando queremos chorar, quando queremos desabafar, quando precisamos de um conselho. Nós temos um porto seguro. Mas esse porto seguro é opcional. Tem pessoas que não têm. Tem pessoas que não confiam em ninguém. Tem pessoas que só olha para ele resolve tudo, ele não tem uma referência que ele possa correr. Mas é opcional. E hoje nós vamos falar sobre um porto seguro espiritual, que não é opcional, é necessário. Então vem a segunda pergunta para você que está presente, que me ouve. Você tem um porto seguro espiritual? Com certeza, muitos também têm. E eu pergunto a você, esse porto seguro que você tem, ele é criatura ou ele é criador? Ele foi criado ou ele é o criador de todas as coisas? Então, muitas das vezes, nosso porto seguro, aquilo que nós acreditamos, ele não nos protege como deveria, porque ele não é o criador, ele é a criatura. Ele é um ser que foi criado. Ele é uma divindade, ou ele é um santo católico, ou ele é Buda, ou até mesmo um falecido que morreu. Então, quando nós nos apegamos, ou temos um porto seguro, que não é o criador de todas as coisas, nós estamos desprotegidos. Ah, mas o meu porto seguro é um guia. O seu guia criou alguma coisa? Não. Então você não está seguro. E como eu devo fazer? Você deve buscar o único Criador e Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E a igreja tem essa função: alertar, apresentar, trazer até as pessoas a opção de ter Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida.
A criatura é limitada. Por que é limitada? Porque ele te limita com amuletos, com imagens, com medalhas, com coisas que não te levam a nada, uma segurança falsa. Então hoje, quando meditava nessa palavra, eu senti no meu coração um exemplo que foi muito interessante. É como o desodorante. O desodorante que você usa debaixo do braço, ele só vai fazer efeito se ele entrar na tua pele e fazer parte de você. O amuleto que você carrega, a medalha que você carrega, não entra na tua pele, ela não te protege. Mas o Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, entra dentro de você. E a Bíblia diz que Ele esquadrinha o teu coração, Ele entra no mais profundo do teu ser, Ele renova as tuas forças, Ele muda o teu coração, Ele traz vida, esperança, saúde e paz. Porque Ele entra dentro de você. Os amuletos não entram. Eu carregar uma Bíblia debaixo do braço não significa nada. Eu ter uma imagem em casa não significa nada. O que significa? Eu ter Jesus como Senhor dentro do meu coração. A minha religiosidade nada significa, as minhas tradições nada significa, se eu não confessar Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. E quando nós falamos em porto seguro, eu pergunto para os irmãos crentes que estão aqui presentes: você crê que Jesus é o porto seguro da tua vida? Amém? E você acredita que Jesus é o porto seguro quando Ele está no corpo da igreja? Se você perceber na palavra de Deus, nada foi feito sozinho. Tudo que Jesus fez foi em comunhão com os irmãos, em igreja. E a mentalidade de hoje é tirar você da igreja, é colocar você online, é tirar da comunhão dos santos, é abortar você do convívio com os irmãos, da cobertura espiritual. Então, se nós acreditamos que Jesus é porto seguro, Ele vai ser porto seguro para mim onde? Na congregação. Eu faço parte da congregação. A Bíblia diz: aquele que estiver em mim e eu nele. E como que eu vou estar em Jesus? É congregando. Essa ideologia online, onde você é mais presencial na academia do que na congregação, vai te levar para o inferno. Somos fiéis às academias, aos compromissos, aos programas de semana, mas não temos coragem de ter uma fidelidade no culto. E aqui é uma família. E quando falta um irmão, é como se um pedaço faltasse. Quando você não vem, o culto não é completo. Ponha isso na tua cabeça. Uma família que tem 5, 6, quantos membros? Quando um filho não está na mesa onde todos costumam ficar, está faltando alguma coisa. E nós não temos esse compromisso de dizer: pastor, eu não vou estar no culto, ore por mim, dê a cobertura espiritual onde estiver. Por quê? Porque o mundo tem tirado esta responsabilidade da nossa vida. Então os cultos passaram a ser como um clube. Eu vou quando dá. Hoje eu chamei um irmão, ele disse: mas logo hoje que eu estou livre? Falei: então você não pode morrer hoje, querido.
Irmãos, o mundo lentamente tem nos tirado da cobertura espiritual. O mundo lentamente tem nos isolado para que não haja comunhão. Porque quando você está aqui na igreja, você abraça o irmão, não tem como esconder se eu estou triste, se eu estou alegre. A graça revela aos irmãos, é família. O pastor ora, porque ele é o líder levantado por Deus para nos dar a cobertura. E é interessante que nós não caímos a ficha ainda, mas isso aqui vai acabar, irmãos. Nós vamos sentir saudade de uma igreja aberta. Você vai ter saudade. Tem países que falam, não acredito que lá vocês podem orar quando quiser. Eu não acredito que você está com a porta aberta e o povo não vai. Eu não acredito. Às vezes eu acho que as provações que o Brasil tem são poucas. Nós não sabemos o que é provação, o que é perseguição. Nós não damos o valor devido ao Evangelho, à morte e ressurreição de Jesus. Nós não damos. E é por isso que avacalhamos a nossa vida espiritual como fazemos. Qualquer motivo nos tira do culto. Qualquer motivo. Em Coríntios, Paulo fala assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus. Como é que você é edifício de Deus em casa? Se isolando? Congregar é um compromisso que eu tenho com Deus e um compromisso com o irmão. Congregar é compromisso. A Bíblia fala que quando dois se unem, marido e mulher, se tornam um. Quando você entra e aceita Jesus como Senhor da tua vida, desce nas águas do batismo, você se torna um no corpo. Você tem um compromisso. Eu tenho um compromisso moral, espiritual com a Nazarena aqui. Eu tenho um compromisso com o pastor Fernando. Ele é minha cobertura. O dia que eu perder isso, eu perco o prazer de cultuar. E tem pessoas que trocam de igreja como troca de roupa. Ah, eu não gostei mais, eu vou para outra, quem sabe lá dá certo. Não se faz isso com família. Ir ao culto significa eu estou à disposição, Senhor. Eu estou aqui à disposição. Nós temos uma ideia de que vir ao culto é buscar a unção. Não! Vir ao culto é adorar ao Senhor em comunhão. O significado do culto é cultuar ao Senhor, não é buscar. Mas sempre que você vem pela misericórdia dEle, você não sai de mão vazia. Mas o significado do culto é cultuar, é adorar, é comungar com os irmãos, é unir com os irmãos. Não tem como servir ao Senhor fora do culto. Não, eu sirvo a Deus, mas lá em casa, do meu jeito, eu faço da minha forma. E você abastece aonde? Eu entro na internet e assisto os cultos. Isso não é cultuar, irmãos. Isso não é cultuar. No Aurélio, congregar significa fazer, ficar, estar junto, reunir, convocar intimamente, ligar, misturar. Isoladamente, em casa, você não faz isso. Essa foi uma introdução para a palavra que nós vamos dar agora. Com a morte de Jesus, os discípulos se dispersaram de uma certa forma.
porque o líder visível foi embora. Mas antes da sua morte, ele disse assim: olha, eu vou, mas eu vou continuar com vocês. Ele não falou individual para ninguém: ó Pedrão, eu vou continuar com você, fica na tua casa, eu vou abençoar a tua vida, fica lá tranquilo. Não. Você quer ser abençoado? Una-se, congregue, faça parte do corpo. E os discípulos começaram a reunir e congregavam, mesmo às escondidas. E quando abrimos o livro de Atos, hoje nós vamos falar sobre Atos 12, se você quiser abrir a tua Bíblia aí, a mesma palavra que o pastor Manuel pregou na semana passada, mas a gente vai pegar uma outra linha de raciocínio. Quando você abre Atos, no capítulo 2, você vai descobrir que houve um Pentecostes. No capítulo 3, Pedro e João curam um coxo. No capítulo 4, Pedro prega no Sinédrio. No capítulo 5, Ananias e Safira são julgados. No 6, inicia o ministério de cuidar das viúvas. No 7, Estevão prega no Sinédrio, mas ele é morto. No 8, Saulo persegue a igreja, mas no 9, Saulo se converte. No 10, Deus dá uma visão a Pedro. No 11, Antioquia recebe as boas novas, e a igreja crescia. E tudo estava indo bem, até o capítulo 12. Abra a tua Bíblia, nós vamos ler o 12:1. Então a igreja caminhava, os discípulos se reuniam, e as coisas estavam acontecendo. Um dos maiores perseguidores havia se convertido, e tudo estava indo bem. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Irmãos, os dias ruins virão, os dias difíceis vão chegar, é certeza. Chegaram com os discípulos e vão chegar para nós. Para alguns já chegou, para outros ainda vão chegar, e assim sucessivamente. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que os agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e era o dia dos ázimos. Pedro era um dos líderes, e Herodes, para fazer uma média, o mundo para fazer média, começou a perseguir a igreja. Herodes, em particular, não tinha nada contra a igreja, mas ele viu que dava ibope. Para ele foi bom, dava status, é legal, então prende, mata e vamos matar o próximo na próxima festa. O diabo começou a trabalhar nos bastidores para destruir o quê? O individual? Não, a congregação. Sem soma de dúvida, se você está apartado da congregação, a mão do diabo está tentando desviar você a cada vez mais. Porque se foi assim com os discípulos, não vai ser diferente comigo. E vendo que isto agradava aos judeus, continuou. E a perseguição não ia parar, irmãos. Verso 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados. Irmãos, o que um Pedro poderia trazer de preocupação para Herodes? Mas o diabo tinha tanto medo, por causa da ressurreição, que foi há poucos dias, que colocou uma guarda máxima para Pedro. Será que Pedro gritou?
Será que Pedro descabelou? Será que Pedro disse que ele era o último, que Deus o havia abandonado? Não. Pedro dormia. Um soldado à direita, outro soldado à esquerda, mais 2 na porta. Pedro dormia. Por que que Pedro dormia? Porque Pedro não estava sozinho. Na casa da Maria havia um grupo que orava pela vida de Pedro. Pedro só descansou porque a congregação orava por ele, o sustentava. Então agora você frequenta o culto de vez em quando, você congrega de vez em quando, mas na hora que a prisão chegar, quem que vai saber que você está preso? Qual a congregação que vai clamar pela tua vida? Verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja continuava orando a Deus por ele. Irmãos, a congregação precisa da tua presença, da tua participação, da tua comunhão. Às vezes, eu não tenho nada contra igreja grande, eu acho que Deus faz o que tem que fazer, do jeito dele, mas eu gosto de igreja pequena, eu gosto disso aqui, eu gosto da palavra, eu gosto de aprender, eu gosto de abraçar, eu gosto de saber o nome dos irmãos. O dia que eu não venho, alguém me liga, você não foi? O que aconteceu? Isso é família. Não sei como eles fazem nas igrejas grandes, mas é família. Eu sei de irmãos que já me falaram que chega no culto de igrejas grandes, ele é o último a chegar, começou o culto, antes da bênção ele já sai e vai embora. Eu não entendo isso. Ele está contra o que a palavra de Deus nos ensina. Isso não é congregar. Isso não funciona. Eu gosto muito de ouvir palavras pelo YouTube, mas e a pergunta para o pastor, e o abraço no pastor, e o oi? Não tem. Eu aprendo, mas aquilo não me preenche como um culto ao vivo. Se eu assistir uma pregação do Pedro pela internet, amém, mas a hora que o Pedro pregar aqui na frente, eu estiver ali, eu vou lá dar um abraço nele, é diferente, é família, não se compara. Essa palavra é um alerta para que Deus desperte no coração de vocês e daqueles que me ouvem, e no meu, que eu preciso estar unido com os irmãos. Mas a igreja continua em oração a Deus por ele. Verso 12. E considerando nisto, foi à casa de Maria. Irmãos, quando o anjo do Senhor apareceu na prisão, disse: Pedro, se apronte e vamos. Quem vai fugir da prisão vai se aprontar, irmãos? Quem vai fugir de algum lugar vai preocupar em pôr a roupa, em pôr sandália, em ajeitar e sair bonitinho? Mas não era com as forças dele. Vai, Pedro, se apronta. Pedro se aprontou. Me acompanhe. Quando Pedro saiu da prisão e chegou diante do portão de aço, o portão se abriu. Como porta de banco, você chega na porta de banco, o portão abriu. E quando Pedro estava na rua, ele sabia onde estava a sua congregação. Quantas vezes você está em dificuldades,
você está chorando, você está deprimido, e você não tem uma congregação que ora por você, valorize as portas abertas, valorize o seu pastor, valorize a congregação, faça de tudo para estar na congregação. Ela alimenta o seu coração, traz paz, conforto, saúde para a tua vida espiritual. Casa de Maria era o porto seguro para Pedro naqueles dias. A Nazareno é e pode ser o porto seguro da sua vida, você que me ouve, você que está aqui. O pastor é levantado para isso, o Senhor o consagrou a isso. Eu falo tanto para os que buscam, como para aqueles que recebem. Porque se nós estamos aqui, o irmão chega coração deprimido, nós vamos recebê-lo, como um dia fomos recebidos. Um dia entramos chorando por aquela porta, um dia entramos derrotados por aquela porta, mas hoje estamos aqui para dar o nosso melhor para quem está chegando, amém? Um versículo muito conhecido, Hebreus 10, 25, todo mundo prega esse versículo, e eu quero só fazer um comentáriozinho dele. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Irmãos, ninguém deixa a congregação, ninguém. O inimigo vai colocando opções que preenchem o tempo do momento da congregação, e com o passar dos dias e dos meses, você vai abandonando lentamente. Não, eu vou abandonar Deus jamais, eu vou abandonar a igreja jamais. Muitos que bateram no peito, hoje estão desviados. Hoje chegou um rapaz lá na empresa, e eu comecei a conversar com ele, eu falei um texto da palavra, ele citou a localização exata. Eu estava preparando essa palavra, ele falou: irmão, eu fiz 3 anos de teologia, eu sou da Assembleia de Deus, eu era pregador, eu já estou na rua, eu perdi tudo, o meu pai é pastor, minha família inteira é obreira, todos cantam na igreja. Eu falei: como é que aconteceu? Eu faltei uma vez, aí passou um tempo, eu faltei de novo, aí eu conheci uma turma, aí eu fui numa festa, eu preenchi o tempo que era do Senhor, com coisas mundanas, e hoje eu estou na sarjeta. Eu falei: vai na igreja hoje comigo, eu não tenho roupa, eu tenho vergonha. Então, irmãos, esse é o fim. Andar sozinho é o fim. Ninguém sobrevive sozinho, ninguém sobrevive sem cobertura, ninguém. Os desigrejados que me perdoem, mas não sobrevive. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Estamos entrando em um período de apostasia, sem perceber. Quer queira, quer não, mas a pandemia deu uma força muito grande para isso. Eu não sei o que é pior, se era orar no período da pandemia, ou a perseguição dos países que corta a cabeça de quem é cristão. Não sei o que é pior, mas lá eles não param. Lá eles não param. E aqui muitos pararam e não voltaram mais. As desculpas são sempre as mesmas. Estamos a cada dia esfriando a nossa intimidade com os irmãos. Às vezes as pessoas preferem conversar, se aconselhar com pessoas do mundo, do que com o pastor, do que um irmão da igreja. Eu não digo para você ligar para o pastor e falar: vou comprar um celular, o que o senhor acha? Não. Mas um negócio, uma compra de uma casa, um imóvel, um carro,
uma conta que você vai fazer muito alta, talvez uma dívida, ou procura alguém de Deus. Ora comigo, pastor, eu estou decidindo, eu vou comprometer o meu salário durante 3 anos, o que o senhor acha? Irmãos, a igreja é para isso, a congregação é para isso. Pastor, esse mês eu não consigo pagar o meu aluguel, o senhor pode orar por mim? Será que tem alguém na igreja que pode me ajudar? Irmãos, é para isso. Você vê que em Atos, um dos capítulos foram assistência a viúvas. Discípulos, nós estamos pregando, está acontecendo conversão, mas tem gente passando fome na igreja. Nós temos que cuidar disso. Estamos permitindo tradições religiosas que não são bíblicas. Grandes shows, grandes pregadores, amuletos. Esse paninho aqui é ungido, passa na testa que você sara. É amuleto. Essa medalha aqui é milagrosa, trouxe lá não sei de onde, pendura no pescoço, você vai perder as dores. É amuleto. Jesus morreu para entrar em mim. Por que eu vou colocar um amuleto em mim? É adornos. E a palavra de Deus é clara, cada vez que eu prego isso, o povo morre por falta de conhecimento, o povo perece. Por quê? Porque não conhece o que a palavra de Deus nos permite. A palavra de Deus fala, seu filho está doente, dobra o joelho, ore por ele. A unção que estava em Pedro, está em você, está em mim. Fale com o Senhor. Nós não viemos da igreja buscar Deus, irmãos. Nós viemos adorá-lo. Ele que nos encontrou, eu não estava perdido. Eu estava perdido, ele não. Ele me encontrou e trouxe aqui na congregação para eu adorá-lo com os irmãos e servi-lo com alegria, diz a palavra. Todo o ministério de Jesus foi com a participação do corpo, nada foi individual, nada. Tudo que Jesus fez, ele participou a igreja, a família dele. Chegou ao ponto de dizer, quem é minha família, senão esses que estão aqui? Mas a Maria e José estão lá, tá, mas a minha família está aqui, aquele que ouve e pratica a minha, é família. Nenhum momento o individualismo predominou, ele podia ter feito tudo sozinho. E para encerrarmos, Romanos diz assim, mas em todas essas coisas, somos, não é somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você quer ser um vencedor? Congregue. Você quer ser um vencedor? Congregue, participe, venha adorar ao Senhor com o corpo, seja membro do corpo. Se eu chegar, vou dar um exemplo até meio estranho, né? Quando no meu acidente eu perdi meu dedo, o meu dedo que saiu do meu corpo está morto, o corpo está vivo, eu estou aqui, o dedo que se apartou de mim morreu, irmãos, acabou, ele conviveu comigo por 30 anos, o dia que foi tirado do meu corpo, ele não existe mais, ele não formou outro corpo, ele acabou. Você quer sobreviver em Cristo Jesus? Congregue. Se a sua igreja for muito grande e ninguém te encontrar, você mal conversa com o teu pastor, dá um jeito, ore a Deus que Ele vai te mostrar um outro lugar. Seja família, nós precisamos de congregar em família, amém? Curva a tua cabeça. Oh Deus, essa palavra, ela nos compromete de uma maneira
tremenda. O Senhor abre a nossa mente, o Senhor nos esclarece, o Senhor nos dá o conhecimento da Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelos irmãos que estão nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, abra a mente deles, Senhor. Dê vontade de ler a Tua palavra, de conhecer o Teu Evangelho, as Tuas Escrituras, Senhor, os Teus ensinamentos. Abra a nossa mente, Senhor, para que possamos ser felizes no Senhor, com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor. Obrigado por cada irmão aqui presente, por cada família representada, Pai. Que possamos ouvir essa palavra que foi gravada mais vezes, que ela possa se tornar vida na nossa vida. Eu te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos alguns pedidos aqui. Vamos ver se vai. Aleluia. Oh Deus. Você que tem um pedido, você que anotou o seu pedido aí, fecha os teus olhos. Se tem alguém enfermo na tua família, se tem alguém desviado, se tem alguém que usa drogas, se tem alguém que está longe dos caminhos do Senhor, se tem algum irmão que congregava e hoje não congrega mais, até mesmo você que está me ouvindo, que está perdendo a vontade de vir à igreja, que tem se distraído com coisas do mundo, fecha os teus olhos, diga: Senhor Jesus, me abençoa, me traga de volta ao primeiro amor, usa a minha boca, Senhor, usa o meu coração, usa a minha vida, Senhor, abençoa a minha casa, o meu trabalho, amigos meus que estão enfrentando enfermidades, que os médicos humanos não conseguem, Pai, cura, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Pai, tudo se renova, Pai. Abençoa os pedidos que só o Senhor conhece, que foram escritos, as famílias que estão necessitadas, Jesus. E muito obrigado pela oportunidade de estar na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, congregando no Senhor, embora com todas as dificuldades deste mundo, Senhor, o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos abençoado, no nome do Senhor Jesus. Tem bastante pedido aqui, hein? Então vamos lá, temos a Ruth Alves. A Ruth Alves é do Rio de Janeiro, uma amiga nossa do Rio. Peço oração pela minha família e por mim mesmo. A Janete Medeiros diz boa noite. Eu estou pedindo oração de cura e libertação pela minha mãe, meu irmão Alexandre, o Valdir, o Acácio, o Osvaldo, a Dona Odete, o garoto Raul, o Marcos Costa, que é meu amigo lá de São Paulo também. Agradece e pede oração pela família. Danilo Pinheiro fala boa noite. LP Loira, peço oração pelo Gabriel Queiroz Limonte, é minha prima a Gorete, que está pedindo oração pelo genro. Que Deus abençoe e cure as vistas dele em nome de Jesus. A Rosa Gonçalves, pedimos oração pela minha família, para meu esposo Danilo Pinheiro, amém. A Ruth Maciel pede oração pela família. Marcos Rodrigues agradece a Deus. Danilo Pinheiro por todos nós. Sheila Pinheiro pede oração pelo pai, pelo Antônio, que é autônomo. Oh Jesus, Tu conheces a vida de cada um dos irmãos aqui presentes, Senhor, e nada como o Teu poder, a Tua presença transformadora. Visita cada vida, cada nome, Senhor, aqui falado, Pai, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Coloque a cura, a graça,
o renovo, a transformação em cada um dos irmãos, Pai. Muito obrigado por cada vida. Eu sei que o Senhor é Pai, o Senhor é Senhor, e o Senhor cuida de cada um de nós. Amém, que o Senhor Jesus. nos abençoe, nos dê uma noite tranquila, Amém, Jesus. um final de semana abençoado. Amém, É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Obrigado, Dimas, pela palavra. Vou cantar só um refrão de uma música que reforça o que o Dimas pregou para nós essa noite. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Declare a Ele: Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Dê um abraço aí quem está ao seu lado. Obrigado pela vinda de vocês, pela pregação do Dimas, e os que estão em casa também, que Deus abençoe em nome de Jesus.